Olá, queridos, bem-vindos à sexta aula do trimestre da Escola Bíblica Dominical, falando sobre os dons espirituais e ministeriais. Hoje nós vamos falar sobre o ministério do apóstolo, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Vamos orar então? Pai, nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas, Deus, que o Teu Espírito nesse dia possa realmente, Deus, nos mostrar, Senhor, nos ensinar o que nós somos diante do Senhor. Quais são os dons que o Senhor tem para nós? Quais foram os dons que o Senhor nos deu? Para que a gente possa realmente, Deus, multiplicar tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado, abençoa meu irmão, minha irmã, com graça, com paz, com saúde, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos à leitura de um texto antes de qualquer coisa hoje. E ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado, para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então, não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos porque alguém nos disse uma coisa diferente ou habilmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor à verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente, e cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. Vamos então falar sobre os 5 ministérios da igreja na atualidade. Apóstolo, o segundo ministério que Paulo diz, profeta, o terceiro ministério, evangelista, depois o pastor e finalmente o ministério de mestre ou doutor, como algumas versões dizem. Eu quero que você se lembre, eu ouvi uma vez isso, os ministérios. Apóstolo é aquele que toca em todos os outros ministérios, faz parte dele todos os outros ministérios. Profeta, assim diz o Senhor. O evangelista é aquele que alcança o mundo todo por causa do seu ministério. O pastor, aonde está a aliança de Deus com a igreja. E o mestre é aquele que vai aonde os outros muitas vezes não conseguem ir, para explicar, para dissertar sobre as coisas, para poder realmente fazer com que nós entendamos aquilo que Deus tem para nós. Essa mãozinha, então, vai fazer parte de todos os 5 estudos sobre apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Hoje nós vamos estudar sobre o apóstolo. Então vamos lá, introdução. 2 coisas que precisamos saber. Primeiro, qual é o significado? Vem do grego, aquele que é enviado, ou seja, um mensageiro. E qual é o propósito do apóstolo? O propósito é a edificação e expansão do evangelho de Cristo no mundo. Esse é o papel do apóstolo. É aquele que muitas vezes, nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que ele ia para os lugares, ele arranjava um lugar para a igreja, ele escolhia as pessoas, ele deixava a igreja praticamente caminhando. Esse é o papel de apóstolo. Ele vai abrir uma congregação, ele vai abrir um trabalho, ele vai para um outro lugar. Então ele nada mais é do que um evangelista também, do que um pastor, do que um profeta, do que um mestre, tudo agrupado nesse ministério. Vamos falar agora sobre o colégio apostólico. Lembra dos apóstolos? Esses homens foram escolhidos por Jesus Cristo.
12 apóstolos a princípio, e nós sabemos que como eles eram desse colégio apostólico, hoje não existe isso mais, mas existe sim o dom de Deus compartilhado com a igreja do apóstolo. O nome deles, você se lembra? Simão Pedro, André, que eram irmãos, Tiago e João também irmãos, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão o Zelote, Judas Tadeu, né? Os evangelhos que falam sobre os apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas. João não fala sobre isso. E o livro de Atos, porque nós vemos lá depois que Judas Iscariotes foi escolhido, depois que ele morreu, quem foi escolhido no lugar dele foi Matias. Então, esses são os homens. Mas, de tudo que nós precisamos saber sobre o apostolado, sobre um apóstolo de verdade, Jesus Cristo, ele vem para nos ensinar o quê? Ele foi escolhido pelo Pai para realmente enviado para salvar o pecador. E como que ele veio? Ele veio cheio de autoridade, de poder, de graça, e tudo o que ele fazia com amor. E nós sabemos que para escolher os apóstolos, muitas pessoas seguiam Jesus. Multidões andavam atrás dele, mas ele passou uma noite inteira orando e depois escolheu 12. Apenas 12 são considerados mesmo os apóstolos, os homens mais chegados de Jesus. Aqueles homens andaram com o Mestre. Homens como eu, como você, homens com defeitos, homens com virtudes, homens com realmente uma vida normal, mas eles andaram com o Mestre. E eles receberam autoridade. Para quê? Para expulsar demônios. Que mais? Para curar as enfermidades e para pregar o Evangelho. Agora, olha que interessante o que fala no livro de Hebreus. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. O que esse texto fala para nós? Jesus Cristo realmente como sumo sacerdote e como apóstolo enviado pelo Pai. Ele sim, perfeito. Ele sim, imortal. Os outros todos sujeitos à morte. Mas Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou para que nós tivéssemos hoje vida. Por que então falarmos hoje sobre o apóstolo e não lembrarmos de um homem que também foi usado por Deus? O apóstolo Paulo. Ele antes de uma forma, depois de outra. De perseguidor a realmente propagador das boas novas do Senhor. E você se lembra, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, diz que ele era o menor dos apóstolos. Já no livro de Efésios, ele diz o quê? Eu sou o menor de todos os santos. Olha como Paulo vai passando de um grupo para uma multidão, para depois lá em Timóteo dizer, eu sou o principal dos pecadores. Ele foi tendo consciência de quem ele era. Ele aprendeu, como fala em Gálatas, no deserto do Senhor Jesus Cristo. Ele aprendeu o que realmente ele precisava ser. O que Jesus fala sobre ele. De perseguidor, Paulo se tornou um vaso escolhido. O Senhor fala para Ananias, quando Ananias vai orar por Paulo, ele vai saber o quanto custa realmente sofrer pelo meu nome. Ele é um vaso escolhido. Então, querido, o que eu quero com essa aula? Eu tentei fazer uma aula agora mais resumida, uma aula com um visual um pouco diferente, para que você possa realmente desfrutar disso e compartilhar essas aulas. Você precisa entender que à medida que você compartilha as coisas que você aprende, das coisas que você tem observado, que você tem gostado, você também é um propagador da boa nova do Senhor. Por isso, num novo formato agora, o tempo um pouquinho mais curto, vamos tentar passar a mensagem, porque se eu tentar resumir tudo da revista, realmente o material fica cansativo e nós não temos como ser mais objetivos. Então, eu saí um pouquinho do que a revista fala sobre o colégio apostólico, sobre muitas outras coisas, para deixar para você uma mensagem hoje de quem é o apóstolo. É aquele mensageiro, é aquele que é enviado. Lembra? É aquele que vai ter qualidades, dons vindos do Senhor, para que ele possa levar essa mensagem ao mundo todo. Você talvez seja um
apóstolo, você talvez seja um seguidor do Senhor, você talvez seja uma pessoa realmente que não sabe aonde você vai usar os dons, mas que seja na obra de Deus, que você seja realmente chamado, escolhido, você também seja escolhida para levar as boas novas do Senhor. Então, você já sabe, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se no canal, deixe lá o seu comentário, compartilhe essa aula com outras pessoas e até a próxima, em nome de Jesus.